Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu trouxe um tema muito legal que é bem discutido com as minhas pacientes durante a consulta e claro que eu não ia deixar de trazer esse tema aqui para o YouTube, que são os 3 mitos sobre o preenchimento usando ácido hialurônico. Vamos lá? Primeiro mito fazendo preenchimento. O primeiro mito é ácido hialurônico na olheira da bolsa. Vocês já ouviram falar disso? Eu aposto que sim. E eu quero explicar para vocês exatamente o que acontece. Maju, realmente acontece isso? Tem alguns pacientes que eu já vi, às vezes uma amiga sua, uma mãe sua fez ali o ácido hialurônico e ficou com bolsa depois na região da área dos olhos. Isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer, mas isso não deve acontecer. Então, não significa que você fazer o ácido hialurônico na região vai dar bolsa, muito pelo contrário. Eu faço vários preenchimentos de olheira e a gente nunca teve bolsa nas nossas pacientes. E o porquê que isso pode acontecer? Imagina comigo que a região da área dos olhos, ela é uma região extremamente irrigada. E por quê? Porque a gente tem a nossa cárie lacrimal, que é responsável por fazer a gente chorar. Quando vocês acordam de manhã, eu aposto que vocês ficam um pouco inchadas aqui nessa região da área dos olhos. E isso é normal. Porque quando estamos dormindo, com o olho fechado, a gente não pisca, então a gente não tem a drenagem dos nossos olhos. E automaticamente eles acordam mais inchados. Por quê? Porque a gente tem a cárie lacrimal ali, assim como toda a drenagem da região ocular. Então, o que eu quero que vocês entendam? Se a gente faz um ácido hialurônico, a principal função desse ácido hialurônico é chamar água para a região. Então, ele vai hidratar também essa região, assim como ele vai preencher. Mas quando o profissional coloca uma quantidade muito grande de ácido hialurônico ou coloca o tipo de ácido hialurônico errado, o que pode acontecer? Chamar água em excesso. E aí passou ali os 10, 15 dias pós-procedimento, o paciente volta para o consultório e ele está com bolsa. Por quê? Porque foi utilizado o produto errado, na camada errada, o excesso de produto causa a bolsa na região da área dos olhos. Então, quando a gente faz a quantidade ideal, o produto ideal e a camada ideal, você não fica com bolsa na região da área dos olhos. Isso porque ele vai chamar água, mas de uma forma benéfica, justamente só tampando esse afundamento que você vê e que muitas vezes te incomoda mesmo você usando ali o seu corretivo todos os dias. O segundo tópico é: não se preenche bigode chinês. O que é o bigode chinês? O bigode chinês é essa marcação que a gente vê aqui. Eu quis trazer esse assunto para vocês porque eu sei que ele é bem polêmico. Inclusive, em um dos vídeos aqui do meu canal, uma moça falou que não podia preencher o bigode chinês. E eu quero explicar para vocês: pode, não pode? O que a gente precisa entender para querer ou não preencher um bigode chinês? Então, primeira coisa, o bigode chinês é o problema central que você olha no espelho e vê. Então, o que eu faço nesse caso? Eu vou continuar com o meu bigode chinês, sendo que às vezes eu me olho no espelho e eu não gosto muito desse afundamento que eu vejo? Não, você não vai ficar com o seu bigode chinês. Mas esse é o problema inicial que você tá vendo. Então você tá se olhando no espelho e é a primeira coisa que você está vendo. Porém, o problema está aqui no meu bigode chinês? Não está. O problema nunca é o bigode chinês, e sim o problema são as regiões que antecedem ele. Quais são elas? A primeira de todas é a região temporal. Essa região aqui, conforme os anos vão se passando, ela vai perdendo estrutura óssea. O osso é essa cadeira aqui que eu tô sentada. Se você vier e puxar essa cadeira, o que vai acontecer comigo? Eu não vou cair? Então é exatamente isso que acontece com a nossa face. Quando a gente perde essa estrutura óssea dessa região temporal, automaticamente a nossa pele ela tende a ir para baixo. Essa é a famosa sensação de derretimento de face. E o derretimento nada mais é do que o quê? Essa pele que desabou e foi caindo e ficou depositada em cima do bigode chinês. Então, a causa, o problema em si é o bigode chinês? Não é. A causa começa na região temporal, na região malar. Então, entendam comigo, eu preciso sustentar essa região e essa região para daí eu fazer o bigode chinês. Nem sempre eu vou fazer bigode chinês, cada caso é um caso, mas em algumas situações eu preciso fazer o bigode chinês pra quê? Eu não tô colocando muito produto ali. Então, 1 ml para bigode chinês é muita coisa. Eu tô falando de pouquinho produto. É, na verdade, uma hidratação, é um refinamento que eu faço nessa região para quando o paciente às vezes passar maquiagem, não sentir aquele craquelado, mas não é excesso de produto nessa região. Porque se você realmente coloca só
só o produto aqui e não sustenta toda a face, o que vai acontecer? O paciente vai voltar e ele vai estar com o rosto inflado, volumizado. Então é justamente isso que eu quis explicar para vocês. Eu nem falo normalmente que eu preencho o bigode chinês, eu faço um refinamento. E eu quis explicar porque às vezes no vídeo vocês veem ali toda a estruturação do full face, eu fazendo região de têmpora, de malar, e vou e faço aqui o bigode chinês e vocês acham que eu tô preenchendo muito o bigode chinês, mas eu não estou preenchendo, eu estou refinando. Pouco produto na medida certa, por quê? Porque eu já estruturei todo o terço do paciente. Agora vocês entenderam? Então sim, pode sim preencher bigode chinês, dependendo de cada caso e dependendo, claro, se você já sustentou essa região antes. O terceiro mito do preenchimento é: eu não vou fazer full face, eu já prefiro fazer um lifting facial mesmo, porque na verdade o lifting pelo menos ele dura para sempre ou dura muito mais tempo do que o ácido hialurônico. Essa daí realmente é algo que vocês falam bastante e eu quero esclarecer com vocês. Eu não sou contra o lifting facial antes de qualquer outra coisa, muito pelo contrário, eu tenho amigos que são cirurgiões também e que também fazem lifting facial e é algo que até a gente conversa. Mas é algo que eu quero também explicar pra vocês. O que o lifting facial vai fazer por você? Ele vai puxar a sua pele, certo? Então eu tô puxando a pele. Mas muitas vezes tem pacientes que eles querem o contorno de novo, ou eles nunca tiveram uma projeção de queixo, um lábio definido, então tudo depende. O que eu falo? Lifting facial puxa a pele. Ácido hialurônico devolve o osso que você não tinha e agora você tem. Então, dito isso, quando eu falo devolve o osso, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que você vai ficar com o ângulo de mandíbula mais alinhado, você vai ficar sem aquela evidência mesmo do jaws, você vai ficar com o queixo mais retinho, com uma projeção, com o lábio contornado, tudo isso de uma forma muito natural. Então, é importante a gente entender o que o ácido hialurônico pode fazer pra gente e, em contrapartida, o que o lifting facial pode fazer por nós também. E algo bem interessante, cada caso é um caso. Pode ser que venham pacientes aqui na clínica que eu fale pra ele, olha, o seu caso, ele realmente é cirúrgico primeiro e depois a gente consegue fazer as suas manutenções com ácido hialurônico, porque isso também é bem comum. Eu já tive casos de pacientes que fizeram o lifting facial primeiro, porque de fato tinha um excesso de pele muito evidente no rosto. E depois a gente manteve com os procedimentos estéticos. Porque não se enganem, que vocês vão fazer o lifting facial e que muitas vezes vocês não vão ter que fazer mais procedimento estético. Na verdade, é totalmente o contrário, eles dois são um conjunto, eles se complementam dependendo do que o paciente busca e dependendo de onde ele quer chegar com o rosto dele, certo? Então, já tiveram casos, como eu falei pra vocês, que eu indiquei depois a harmonização, mesmo o paciente tendo feito lifting e o paciente amou. Assim como já tiveram casos de pacientes que desistiram de fazer o lifting facial para fazer a harmonização, por diversos fatores. Ela não queria ficar com o tempo de recuperação, ela queria e podia fazer a harmonização porque o rosto dela comportava o ácido hialurônico naquele momento, ela não tinha tanto excesso de pele, então teve toda essa questão e a paciente ficou muito satisfeita. Primeiro porque o lifting facial ele é uma cirurgia, então à medida do que acontecer ali na cirurgia, muitas vezes não tem reversão. Já o ácido hialurônico tem. Isso é algo que muitas vezes deixa o paciente seguro. Então, exemplo, o paciente fez um full face, mas ele não gostou do resultado. De 24 a 48 horas a gente consegue remover esse ácido hialurônico da região e o paciente está sem mais nada no rosto. Já a cirurgia a gente não consegue. Então, tem muitos pacientes que optam em fazer os tratamentos estéticos justamente por conta dessa segurança que eles sentem. Então, esses foram os 3 mitos do ácido hialurônico que eu quis trazer pra vocês, pra gente conversar. E eu também quero saber a opinião de vocês nos comentários. Então, se vocês gostam de mais vídeo assim, não esquece de se inscrever, de compartilhar, de curtir esse vídeo, para que esse vídeo também chegue para mais pessoas que gostam de se cuidar, assim como vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou por aqui.